esse é um daqueles vídeos muito difíceis de gravar, e ainda mais com relatos e fatos de como o governo estava atuando nos resgates, ou melhor, como ele estava deixando de atuar com os resgates. Como é que um país que é um dos que mais arrecada impostos em todo o mundo deixa a população à mercê de um desastre natural desse no momento que a população mais necessita? No que talvez seja o maior desastre humanitário e natural que já aconteceu em todo o sul do Brasil, quem sabe até do Brasil inteiro. E é por essas e outras que o Brasil está em uma das últimas colocações do IRBS, que é o Índice de Retorno e Bem-Estar Social da população com os impostos que são pagos pela mesma. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Térico-Juiz. O meu nome é Giovanni Teres, sou CEO, fundador da Térico-Juiz, advogado internacional de offshores e professor de regulação internacional no MBA de Blockchain da Universidade Católica de Pernambuco. E o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos difíceis de fazer, mas necessário para o trabalho que realizamos aqui. Vamos falar dos desastres que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Um desastre que talvez seja a maior catástrofe climática de todo o sul do Brasil, de toda a história brasileira. Um desastre que já matou mais de 100 pessoas, deixou milhares de desabrigados, feridos e famílias que perderam todos os bens e não possuem mais local para onde ir. Vamos falar sobre como a ineficiência estatal está ocasionando todo esse desastre, como o governo brasileiro, como o Estado não está ajudando as pessoas, como está sendo gasto em vão o imposto e retorno da sociedade perante os impostos que são pagos e muito mais. Então fica até o final desse vídeo conosco e vamos falar sobre isso. Esse desastre já impactou milhares de famílias e impactará muitas outras futuramente e trará consequências econômicas não só para o Rio Grande do Sul, não só para o sul do Brasil, mas para o país como um inteiro, por diversos reflexos macroeconômicos e específicos da região. Além de todo esse cenário de destruição, de famílias desabrigadas, sem comida, sem água, sem um lar, com animais mortos, entes queridos desaparecidos e pessoas que desapareceram, morreram com essas fortes enchentes, assaltos à mão armada, saques e diversas violações dos direitos humanos. Está um verdadeiro cenário de guerra, um cenário apocalíptico, tal qual um verdadeiro fallout da vida em terras brasileiras. E nesse momento de muita dificuldade e catástrofe no Rio Grande do Sul, muitos empresários de todo o país estão disponibilizando aviões, embarcações, jet skis, carros, motos e diversos veículos e recursos próprios para ajudar no meio desse momento de necessidade que o Rio Grande do Sul passa. Diversas empresas listadas na Bolsa de Valores e empresas internacionais estão todas fazendo um grande esforço, grandes contribuições e doações nesse momento em que não só o próprio Estado, as próprias famílias, mas toda a sociedade do sul do Brasil necessita de muita ajuda, proteção e amparo. E diante disso, e o governo? Onde está o Estado brasileiro? Onde está o governo do Brasil? E assim, o governo está arrecadando PIX. Então vamos ver o que a Simone Tebet falou a respeito disso. Não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. E vale lembrar a importância do estado do Rio Grande do Sul para o Brasil, que é o maior produtor de arroz de todo o país, um dos maiores produtores de trigo e o quinto estado que mais contribui para a economia do país. E não só isso, mas é um estado que contribui com mais de 75 bilhões de reais em impostos todos os anos. E onde está todo esse dinheiro arrecadado pelo Rio Grande do Sul? Uma forma de conversão em benefícios para a sociedade, amparo e resgate nesse momento de intensa necessidade e calamidade de toda a região sul do Brasil. Eu tenho certeza que você de casa e muitos outros estavam esperando um grande posicionamento, um grande resgate, uma grande ajuda governamental, não só do governo do estado, mas também do governo federal do Brasil.
E é para onde vai mais desses 75 bilhões em impostos arrecadados todos os anos. O que vimos na prática foi totalmente diferente disso. Além de uma forte omissão de todo o governo, tanto por parte do governo estadual, quanto por parte do governo federal, ainda tivemos a grande insatisfação popular frente a esse desleixo. Ainda tivemos o governo dificultando a passagem de alimentos, como bloqueios nas estradas para aqueles caminhões que estavam acima do peso ou que não estavam com nota fiscal na mercadoria. Ainda tivemos o Corpo de Bombeiros e várias autoridades apreendendo e questionando embarcações de quem não tinha carteira náutica para dirigir jet ski durante as ajudas. Ainda tivemos vários atos contrários do governo impedindo a própria população de se ajudar e poder doar, resgatar nesse momento de necessidade. Falando sobre aqueles mais de 75 bilhões de reais que são arrecadados todos os anos somente pelo estado do Rio Grande do Sul, temos os dados, os levantamentos feitos até esse presente momento de que no Rio Grande do Sul o prejuízo somado pelas calamidades, pelas enchentes, chegam a 5 bilhões de reais. Se formos comparar com os 75 que são arrecadados anualmente, parece que o próprio governo teria condições não só de resgatar toda a população, mas também de manter e reconstruir tudo que foi perdido. Mas sabemos que o que vai acontecer é justamente o oposto disso. E como advogado tributarista de formação, todos os que são da minha área sabem a definição de cabeça de imposto, que é um pagamento, uma contribuição involuntária sem contraprestação devida e que não tem retorno garantido. Então, pela própria definição de imposto que está no nosso Código Tributário Nacional, você é obrigado a pagar o imposto, você não tem a garantia que ele retornará em algo e não existe vinculação nenhuma contraprestação devida pelo imposto, que justamente é mais do que provado em situações como essa, onde a população paga mais de 75 bilhões anuais, tem que se submeter a diversas regulações, diretrizes e obrigações impostas pelo Estado brasileiro e não recebe nada disso de volta. Muito pelo contrário, ainda é extremamente prejudicada por aquele que mais deveria os proteger. Para os que pensaram que haveria algum tipo de desconto, algum tipo de benefício ou ao menos uma isenção na parte de impostos, seja pelo governo estadual ou pelo governo federal, para todos aqueles atingidos por esse grande estado de calamidade e enchentes, se você pensou isso, você estava enganado. O que o governo anunciou por meio da própria Receita Federal do Brasil, Receita prorroga o prazo de entrega da declaração do imposto de renda e pagamentos de tributos para 336 municípios atingidos por fortes chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Então, além da população pagar altíssimos impostos, não ter nenhum tipo de retorno, ela nem sequer tem uma isenção ou qualquer tipo de desconto ou benefício no momento que ela mais precisa. Então sim, veja bem, a população perde simplesmente tudo que ela possuía em virtude da incompetência e desleixo do Estado, não só no dever de cuidar, mas de manter, fazer as obras, barragens e construções necessárias para evitar desastres climáticos como esse. Não só a população perde tudo devido à incompetência do Estado, mas enquanto, durante e depois que a população reconstruir tudo que perdeu, ela continua sendo obrigada a continuar pagando os mesmos impostos para o Estado, para aquele que não ajudou, que não contribuiu, que sugou e ainda atrapalhou os resgates e todas as doações e ajudas nesse momento de dificuldade. Então você deve estar se perguntando, mas e se nesse momento toda a sociedade civil está mobilizada diante dos resgates, estão fazendo doações, contribuições, ajudando nesse momento de necessidade, quais são as preocupações do governo? Bom, a preocupação atual do governo nesse exato momento são passar projetos de leis como esses que vocês estão vendo acima, e alguns devem estar se perguntando, mas não é possível que seja somente isso a prioridade do governo? Não, realmente não é só isso a preocupação do governo. Uma das preocupações não só do governo federal, mas também dos seus mais altos integrantes do escalão é o show da Madonna, que foi um show considerado por muitos estranho, com diversas demonstrações de promiscuidade e coisas
um tanto deploráveis e repudiáveis, e sim, empresas ali como a junção do Grupo Itaú, o Grupo Heineken, Nivea e diversas outras empresas estavam ali contribuindo, patrocinando aquele evento com preocupações voltadas a esse cenário, a esse evento, ao invés de toda a população do Rio Grande do Sul que passa por esse momento. Aí você deve estar também se perguntando, se questionando, mas são empresas privadas, elas têm o seu direito. Sim, só que além delas, a própria Marinha do Brasil também estava envolvida nisso. Quando os 2 maiores navios de guerra que o Brasil possui, que são, em termos de proporções, os maiores navios que o governo federal possui, estavam disponibilizados não para a doação dos alimentos, não para ajudar naquele momento de necessidade que o Rio Grande do Sul passa, mas sim para a defesa e proteção do evento da Madonna. Então sim, a preocupação do governo brasileiro representado ali pela Marinha do Brasil, num momento de maior dificuldade que todo o estado do Rio Grande do Sul passou em toda a sua história, é de proteger o evento de uma cantora internacional e não de ajudar a sua própria população que sustenta não só a Marinha do Brasil, mas o próprio governo. E para os que não conheciam sobre esse fato, eu vou ler a notícia em detalhes aqui para entenderem exatamente o timer dos acontecimentos. O Atlântico, de 200 metros de comprimento e que possui um centro médico integrado, que é esse navio de guerra que citamos, que é o maior navio de guerra não só do Brasil, mas de toda a América do Sul, é enviado para a missão no Rio Grande do Sul, mas somente depois de uma semana, pois ele estava empenhado no show da Madonna. Então sim, para definir o exato acontecimento, é isso que o Brasil passa nesse exato momento. A população sofre desastres climáticos e naturais que são causados não só pela própria natureza, mas pela incompetência e falta de obras e manutenção do próprio governo federal. Ela, no momento que mais precisa, não tem a ajuda do governo e possui sim impedimentos pelo próprio governo, da própria população civil a ajudar. Temos nenhum tipo de isenção nem desconto ali para a própria população afetada, e os impostos que tanto são sugados e pagos pela população estão sendo usados para manter um navio de guerra, não para ajudar a própria população, mas sim para proteger a defesa marinha do show da Madonna. E para os que pensavam que, a situação não poderia piorar em termos não só do desastre climático, mas do governo, sim, a situação pode piorar. Além de todo o desastre climático que está acontecendo, e as previsões são de que pelo menos por mais 30 dias o nível da água não baixe da anormalidade que está acontecendo, a população em peso tem relatado todas essas situações que estamos nos referindo aqui no vídeo de hoje, estão com fortes críticas, fortes repúdios, não só ao próprio governo, mas também à mídia centralizada, que é controlada pelo próprio governo. E alguns devem estar se perguntando, então diante de todo esse repúdio, de todas essas críticas, então provavelmente o governo vai adotar alguma posição diferente, vai começar a ajudar. Errou novamente. O que o governo fez diante de toda essa situação é instaurar inquéritos de fake news e investigações acerca dos influenciadores digitais e de várias outras matérias que estavam saindo, taxando como fake news e tentando calar, censurar aqueles que estavam mostrando e revelando a incompetência, omissão e desleixo do governo nesse exato momento. Então, tivemos o caso de denúncias, caminhões sendo encostados pela fiscalização por estarem acima do peso limitado pelas normas ali federais e por falta de nota fiscal. Então, a preocupação dos órgãos de vigilância e dos órgãos fiscais no momento de calamidade não é de ajudar a população, mas sim de arranjar pretextos para confiscar as mercadorias e para aplicar multas para os caminhoneiros e para a mesma população que está sofrendo. Diante de tudo isso, sim, o governo estava acusando e investigando de fake news tais declarações e reportagens. E isso não foi denunciado apenas por produtores independentes de conteúdo e por influenciadores digitais.
mas até mesmo algumas das maiores emissoras de rede de televisão do Brasil estavam noticiando e demonstrando isso, evidenciando em reportagens. Depois tivemos a admissão de culpa pelos próprios órgãos fiscais, pelos próprios órgãos que estavam cometendo esse verdadeiro pecado contra a população brasileira. Então, resumindo tudo que demonstramos exaustivamente no vídeo de hoje, temos um governo totalmente omisso, um governo que apresenta total descrédito pela população e apresenta desleixo pela mesma, um governo que tem atrapalhado as ajudas e doações que outros governos, que outros países têm tentado fazer para o Brasil. Temos também o total descaso dos órgãos e autoridades fiscais do Brasil em fornecer algum benefício ou desconto para a população afetada nesse momento de dificuldade, apenas adiando os famosos impostos que não vão deixar de ser cobrados e nem devidos. E temos, por fim, grandes atos de censura e de perseguição na mídia social do Brasil e de tentativas de regulação e calar a população. Fortes imposições de censura para a sociedade brasileira como um todo. Temos assim sendo um governo extremamente autoritário, um governo com gastos descontrolados, com gastos que estão sendo realizados contra a vontade da população e em benefício apenas e exclusivamente do próprio governo, que não tem nenhum tipo de teto de gastos ou plano de controle de limites fiscais e que não vai parar de sugar a população, que não só está completamente afetada e devastada nesse momento, mas também de todos os outros estados do Brasil, que podem futuramente passar por situações como essa ou ter outros tipos de afetações decorrentes de outros eventos ou situações públicas. Diante dessa situação, você que nos acompanha aqui na Telecojus já está cansado de ouvir que sempre pregamos aqui não só a descentralização do patrimônio para evitar situações como essa, mas também de mudanças de residência e mudanças fiscais para outros países que são muito mais receptivos e respeitosos com o cidadão, com o empresário brasileiro, para receber não só o seu patrimônio, mas também a sua própria moradia. Países que não sugam, que não parasitam exaustivamente o empresário, sugando até o último centavo de seu patrimônio em impostos. Então, até mesmo contextualizando com essa situação do Rio Grande do Sul, temos o famoso exemplo, a famosa tradição de empresários do Rio Grande do Sul que se mudam e colocam a residência fiscal para o Uruguai, que é um exemplo de país que não tem ali a cobrança de impostos para empresários que possuem residência fiscal por lá, tendo o benefício estendido até mesmo por cerca de décadas. E o nosso dever aqui na Telecojus é não só ajudar a população de fato, como estamos fazendo nesse exato momento, né? Para quem não sabe, os diretores aqui da Telecojus estão se mobilizando e fazendo ali doações, arrecadações de alimentos e envios de mantimentos para a população gaúcha, para todo o Rio Grande do Sul. Não só isso, mas nosso principal dever é de conscientizar a população e demonstrar, diante de eventos como esses, os motivos e as razões que nos levam a trabalhar com o que trabalhamos, a fazer o que fazemos aqui. Que não só é conscientizar a população, mas educar a mesma, mostrando que existem alternativas e saídas para que você seja muito bem tratado em outros países, para que o seu patrimônio seja protegido, seja respeitado e seja armazenado, protegido de forma segura em outros países que não são autoritários, que não são contra a sua própria população e que não tentam censurar a mesma. E é importante que os empresários e suas famílias não deixem para tomar atitudes e atos como esses de descentralização patrimonial e proteção do seu capital e principalmente no bem mais importante que possuem, da sua família, em países protegidos economicamente e juridicamente estáveis, somente em momentos como esses. A prevenção, antecipação e cautela são alguns dos maiores pilares de proteção que sempre pregamos aqui dentro da Telecojus. Aqui na Telecojus temos o dever e o compromisso de ajudar os empresários e suas famílias
com a descentralização patrimonial, a blindagem patrimonial, a mudança de residência fiscal, a mudança de residência e domicílio para outros países muito mais seguros, prósperos e receptivos do que o Brasil, e a todas as estratégias de internacionalização e descentralização econômica. A verdade é que somente em alguns momentos como esses é que o que pregamos e demonstramos exaustivamente todos os dias são realmente valorizados e percebidos como necessário pela sociedade. Mas de toda forma, a Telecojus está aqui sempre de braços abertos para receber todos os empresários e famílias com o nosso grande dever e compromisso de proteger e ajudar não só a população gaúcha, mas a população brasileira como um todo. E estamos completamente mobilizados e todos os dias realizando doações e ajudas e mantimentos para o Rio Grande do Sul e suas famílias nesse exato momento de necessidade que o Brasil enfrenta nesse momento e que não vão passar, diferente das enchentes do Rio Grande do Sul. É fundamental proteger o seu patrimônio, internacionalizar o mesmo e descentralizar ele de forma adequada para proteger você, o seu patrimônio e a sua família não só de eventos como esses, mas de muitas outras adversidades e eventos que podem vir a acontecer não só no Brasil, mas em qualquer lugar que o empresário se encontre. E se você ficou interessado em saber mais como você pode descentralizar o seu patrimônio, internacionalizar o mesmo, colocando a proteção e blindagem patrimonial do que você construiu em vida em países que são verdadeiramente seguros, protegidos, que não vão sugar cada centavo dos seus impostos e que vão lhe receber de forma adequada e aberta, entre em contato com a nossa equipe especializada da Telecojus. Aqui na Telecojus, a nossa equipe de profissionais de diversas áreas de atuação está totalmente pronta para receber o seu caso de forma personalizada, exclusiva e direta. Agende uma reunião agora mesmo com a nossa equipe, venha ter o seu caso atendido de forma minuciosa, especial, personalizada e exclusiva para você. Venha ter o seu caso atendido pelos melhores profissionais internacionais do mercado. Entre em contato agora mesmo pelo www.telecojus.com ou mande uma mensagem para a gente por meio das nossas redes sociais. Estamos com o @Telecojus no Instagram, Spotify, aqui no YouTube e em muitas outras redes sociais, tal qual o LinkedIn. Agradecemos por nos acompanhar até aqui no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Telecojus e nas nossas várias redes sociais e fique por dentro sempre dos maiores acontecimentos e movimentações no mercado internacional. E até a próxima!